Olha, eu lhe diria que minha história com confiança começa no começo da minha vida aqui. Eu era tecelão da fábrica Sergipe, da fábrica Confiança, e comecei a me apaixonar porque quando era 4h30 da tarde, o proprietário dispensava as pessoas que eram ligadas ao clube para ir assistir o treino bem pertinho da fábrica no bairro Industrial. E eu aproveitava isso e ia me deliciar. Na verdade, a minha história com Confiança já nasceu de uma família que a maioria é tudo proletário. Eu tenho 10 irmãos, 8 são Confiança e 2 torcem pelo nosso rival. E justamente eu fui crescendo na minha fase de criança, e foi justamente na época que eu peguei a melhor época do Confiança para mim. Isso para mim ficou marcado. Foi justamente em 76, 77, no bicampeonato, onde o Confiança foi disputar a cabeça de chave com o Flamengo, lá no Maracanã. E o Confiança era a sensação do futebol nordestino, onde o Confiança tinha Nunes, tinha Joãozinho, Luiz Carlos, enfim, um elenco de verdadeiros craques que vestiam a camisa proletária com amor. E meus irmãos, justamente 2 irmãos meus, o Wellington e o Volney, me levaram justamente para ir assistir o jogo do Confiança. Eu, garoto, né, ficava encantado com a torcida do Confiança, amor à primeira vista, porque a torcida do Confiança contagia. Meu pai sempre foi Confiança e ele começou a me levar aos estádios em 95, quando eu tinha 2 anos. E na década de 90, foi a pior época do Confiança. Então eu comecei a torcer para o Confiança na pior época do Confiança. No início eu vi muito mais derrotas do que vitórias, mas a cada derrota o sentimento só fazia aumentar. Costumo dizer que eu sou Confiança desde o berço. Não teve negócio de escolha nem nada. Quem escolheu foi Deus. Na hora que eu nasci já apontou lá essa Confiança, que é toda a trajetória da família. Meu avô que trabalhou na fábrica, jogou basquete do Confiança. Isso aí foi passando, de geração em geração. Meu pai, meus tios são todos Confiança, os sobrinhos, os filhos, todos Confiança. Aí agora já vem a próxima geração, que é meus filhos, os filhos dos meus primos também, que serão Confiança. E isso parece que é coisa de Deus mesmo, tá marcado. Família Sobral é toda Confiança. Bom, tudo começou em 1965, quando eu nasci. Meus pais, minha mãe era Confiança, meu pai é Confiança, e eu não tive outra opção. Eu já nasci e me criei numa família de torcedores de Confiança. Tanto é que eu tenho 4 irmãos, todos são Confiança, e essa história começa há mais de 50 anos. Mas ela se fortaleceu, ela criou mais alma, mais amor, mais paixão em 1976, eu com 11 anos de idade, quando eu passei a ser mascote do clube. Então eu entrava com o clube no estádio Lorival Batista. E foi através da doutora Lígia Mainá, que foi quem me deu a primeira camisa do Confiança. Meu pai trabalhava com ela na SUNAB e ela me presenteou com essa camisa. E graças a esse uniforme que eu ganhei de dona Lígia, eu entrava junto com o filho dela lá no Batistão, onde o Confiança sempre era mandante de campo. Eu comecei a me apaixonar pelo Confiança porque era a única distração que eu podia ter, porque meu marido era viciado e vir aqui para o Confiança naquele tempo que não tinha o Batistão. Eu trazia ele de carro e voltava com meus 2 filhos. Então eu raciocinei e disse, bom, você vai para o campo, torcer pelo Confiança. Eu também vou com os 2 meninos e ficava com eles comendo amendoim, chupando cana e me distraindo também.
Aí, quando ele foi presidente, Marcos Prado presidente e ele vice-presidente, o Confiança estava sem nada, estava devendo a Deus e ao mundo. Ficava gente nossa na porta dos bancos para não entrar o cheque sem fundo que a outra diretoria tinha dado para os jogadores. Aí nós começamos a fazer campanha para poder angariar fundos. Muita gente deu até dinheiro que tinha guardado na poupança e nós começamos a administrar essa parte financeira. E eu justamente nessa idade de 10, 12 anos, eu era o mascote, juntamente com outras crianças, com o Juca. E a gente já acompanhava, a gente já sabia do dia a dia do clube, a dificuldade, como era, como o jogador se concentrava, corria atrás com os conselheiros que tinha para chegar junto, para pagar a folha de pagamento. Muitas vezes o conselho pagou a folha do Confiança. Naquela época, sim, o conselho chegava e pagava. Hoje existe o conselho, existe a mensalidade, mas na época eles bancavam. Muitas vezes meu marido vendeu um carro para pagar as dívidas que tinha tomado. Ele pagou a metade das dívidas, com a outra metade nós demos entrada em outro carro. E aí fomos crescendo devagarzinho. Eu vinha para os treinos dia de terça e quinta, era quarta e sexta, ou terça e quinta, e vinham os torcedores. Eu aí inventei botar uma urnazinha na porta. Os antigos conhecem, mas eu acho que já foi todo mundo embora. Aí o torcedor botava 50 centavos, R$1. Teve um dia que um botou R$5, 5 mil réis. Eu fiquei na maior alegria. Para que era esse dinheiro? Para a gente arrumar a casa do atleta atrás da igreja de Santo Antônio. Aí arrumamos, compramos cama, colchão, panela, tudo direitinho e fizemos a concentração bem ali na pracinha, primeiro. E aí de noite a gente ia para lá conversar com os jogadores, reunia a diretoria para ver o que precisava fazer. E eu continuei. Aí fazia a feira. Eu ia com meu compadre Edson para o Ceasa tinha pouco tempo de inaugurado, era muito rico, e muito torcedor do Confiança dava para a gente, dava uma abóbora, o outro dava uma melancia, o outro dava uma peca de banana, e aí a gente fazia a feira. Dali a gente ia para o mercadinho, aí comprava as coisas, eu ficava arrumando as coisas lá na casa do atleta com meu compadre, e o pessoal, os cartola, ficavam na pracinha conversando. Para quem sabia aqui como era esse estádio, sabe, no Proletário, era lama, o vestiário era pingueira quando chovia, entendeu? Mas aqui nós nunca deixamos de lado o nosso amor pelo clube. E justamente foi passando isso, ela evidentemente veio chegando vários presidentes, Flávio Primo na época de Dona Lígia, 76, 77, Mané Baiano, seu Gonçalves, entendeu? O próprio Dr. Matias Paulino, esposo de Dona Lígia Manhã, aí vinha o próprio ali, como eu tinha lá na sala de sócio-torcedor, o patrono do clube, Dr. Joaquim Sabino Ribeiro Chaves, onde foi fundado a Associação Desportiva Confiança, aqui no bairro Proletário. Ali, ó, aquele chaminé que está ali, na fábrica Confiança. Foi criado, Confiança criou, começou com basquete, com voleibol, e depois veio justamente partiu para o futebol. E aí fui crescendo, fui mascote, aprendendo também lá, fazia a pré-eleção com os jogadores, dava a mão no vestiário, rezava um Pai Nosso, Ave Maria. A corrente já partia de todos que estavam envolvidos, dos mascotes, ao elenco, dos jogadores, comissão técnica e diretoria. Foi quando nós partimos para ir justamente para a arquibancada, fazer parte de torcidas organizadas. Na época, quando eu fui, existia uma torcida Raça Azulada, que eram as meninas que tinha na época Albertino, que namorava com uma das meninas, Fanta. E aí, quando nós fomos, nós imediato criamos a Trovão Azul. Foi em 86, lá no bairro do Caldinho. Por que o nome Trovão? Trovão por causa do barulho, dos fogos. E azul pela cor do Confiança. Fizemos a primeira faixa da torcida Trovão Azul, que foi pintada por Belém, desenhos que não são torcedores do Confiança, são torcedores do rival, mas pintaram com o maior carinho e amor, porque eles ficavam encantados justamente pelo empenho que nós tínhamos à frente do Confiança, porque nós fazíamos arrecadações. Está aí um exemplo na época, a torcida do Confiança comprou um Maverick para dar a Nunes. Deu um carro a Nunes, a torcida do Confiança. Foi justamente na época do pessoal, Dona Lígia, de Soares, de Ayrton Ligeirinho, esse pessoal todo na época compraram um Maverick para dar para Nunes.
É coisa fantástica. O amor dessa torcida é indescritível. É indescritível. Eu fico, a cada dia que passa, eu fico encantado mais ainda com a torcida do Confiança. A minha história com Confiança, mais que tenha sido no berço, mas que eu comecei a acompanhar o Confiança foi a partir de 91, 92, e foi numa época complicada pra gente, porque a década de 90 foi a década da tragédia pro Confiança, que a gente não ganhou nada. Mas ao mesmo tempo que não ganhava nada, a torcida mais crescia, 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 crescia. E só via o rival ganhar, 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 e tirar onda com a gente nada, e a gente sofrendo no estádio. Mas naquele sentimento, uma hora vai ganhar, uma hora vai ganhar, uma hora vai ganhar, e nada, 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 nada. Mas o amor sempre falava mais alto, e independente da vitória, de derrotas, vitórias, a gente estava lá para apoiar, junto com os nossos amigos torcedores, junto com a nossa família, para ver se o Confiança ganhava. E assim foi, 91, 92, 93, aí 94, chegou um jogo que foi marcante para mim, que foi na final contra o Sergipe. Eu achava que nesse ano a gente ia ser campeão, mas aí no último jogo a gente perdeu 2-1 para o Sergipe. Aquilo marcou muito, porque tinha 8 anos de idade e estava lá com meu pai, eu olhava para meu pai assim, pai, você não dizia que a gente ia ser campeão? E a gente perdeu ele. Não, acontece, ano que vem a gente vai ser campeão de novo. Quando nós criamos a Trovão Azul, nós conseguimos o primeiro patrocínio para a torcida. A primeira camisa era uma camisa branca de raios e foi dado por Fernandinho da Cadastinta, um grande proletário, um torcedor, entendeu? Ele deu e a torcida foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E justamente na época que o Confiança mais precisou, que foi na época de 90 a 2000, nós passamos 10 anos sem ganhar um título. E graças ao trabalho da Trovão Azul, que conseguiu levar a torcida de volta para o estádio, e esses jovens torcedores começaram a gostar do Confiança. Então a torcida do Confiança cresceu de 90 em diante. Hoje é a maior torcida do estado. A torcida do Confiança hoje é a maior e mais vibrante e mais apaixonada torcida do estado. E a gente só se perguntando, por quê, meu Deus, por quê, por quê, por quê? Que década é essa que a gente não consegue ganhar, que não consegue nada? Mas não podia desistir. A gente deve muito isso à Trovão Azul, que nessa época a Trovão Azul se destacava. Por onde você passava, se você dissesse que era da Trovão Azul, não é nem para impor medo, nada, é porque era quem contagiava todo mundo. O estado queria ser Confiança por causa da Trovão, para estar junto com o pessoal da Trovão Azul. Aí veio 2001, e 2001 foi um ano, tipo, emblemático, assim, na minha vida de torcedor, porque foi o primeiro título no Batistão que eu vi. O primeiro título que a gente ganhou no Batistão. E o Confiança vinha de anos difíceis, que foi a década de 90, e a gente ganhou o título em cima do Sergipe. Primeiro jogo foi 2-2, das finais, né? Foram 3 jogos, salvo engano. O primeiro jogo foi 2-2, o segundo 0-0 e o terceiro foi 1-1. O Confiança jogava por 3 empates na época. Aí o terceiro foi 1-1 com um gol de Edivan e festa. Daí então começou a década da alegria pra gente, porque os anos 2000 marcaram uma nova história no futebol sergipano. Marcou uma nova época, uma época que o Confiança começou a dominar, a torcida que já era grande ficou maior e a gente começou a ter mais alegrias e o melhor de tudo, deixar o nosso rival lá embaixo. Aí veio 2008. 2008 começou já diferente porque a gente teve um patrocínio da Plamed que a gente nunca tinha tido até então, assim, pelo menos eu não lembrava de um ano que a gente começou tão empolgado. Teve inauguração de loja, enfim, coisas bem inovadoras para a época. Para a época, o Confiança sempre inovou, né? E na época não foi diferente. Na verdade, o Subdragão já começou, nós batemos na porta em 2008, que foi justamente na época que o presidente do clube era Milton Dantas, que hoje é o presidente da federação, Miltinho. Foi justamente onde o Batistão teve em todos os jogos de 2008, o Vamos Subir Dragão, o estádio lotado. Lotado. Nós ficamos por um ponto. Por onde você andava, só falava, vamos subir Dragão, vamos subir Dragão, vamos subir Dragão. Confiança tinha sido campeão do estado, um pé nas costas, um belo time montado pelo Maurício Simões,
que não está mais entre nós. E fomos para a Série C. Na Série C, cada jogo que a gente via do Confiança fazer era espetacular. O Confiança estava jogando muita bola. A gente tinha Juninho Petrolina jogando muito, Da Silva jogando muito, Cristiano Alagoano fazendo gol, a zaga com Valdes e Alemão e Bira, tirando tudo, Fábio pegando demais. Era um time espetacular, um time que fazia a gente torcer e fazia a gente vibrar pelo Confiança, porque não se via aquilo. Era um futebol alegre, era um futebol bonito. O torcedor era inacreditável, né? Eu tenho uma figura que sempre vem à minha cabeça, é a doutora Elza Missano, que ela nos chamou lá no Ministério Público. Vocês vão ter que dar um jeito de sobrar ingresso, que as pessoas possam comprar ingresso. Você abria uma bilheteria 8 horas da manhã no Batistão, às 11 não tinha mais ingresso nenhum, nem para arquibancada, nem para cadeira. Então 2008 era uma festa, era uma energia tão positiva, era uma cidade azul, era o céu azul e a cidade azul. E aí, depois de 2008, nós passamos de 2008, aí veio justamente a de 2015, entendeu? Na verdade, 2000, o acesso, primeiro do acesso da Série D, em 2014, certo? Que foi uma fantástica, o acesso, onde o Confiança não estava podendo jogar no Batistão, porque o Batistão estava interditado na reforma, para você ver, mais uma vez, o amor da torcida do Confiança. Hoje, Confiança está lá entre as 70 maiores equipes do estado, do Brasil, né? Então isso é muito importante. Então isso vai ficar marcado, né, na história do Confiança, na minha história como torcedor e como dirigente que fui. E enfim, a gente conseguiu, graças a Deus, subir naquele ano, foi um ano maravilhoso. A torcida do Confiança invadiu a Feira de Santana no último jogo. Inclusive, os vendedores de Feira de Santana disseram que só viam aquilo quando era jogo do Bahia ou do Vitória, lá na cidade, porque nunca tinham visto uma coisa daquela. Em 2014, foi um ano assim que para mim está muito marcado, porque foi um ano que eu fiz 2 músicas, as 2 músicas pegaram de um jeito que a torcida se empolgou e não tem nada melhor para mim do que dizer, as músicas que eu fiz embalaram o time para o título e para o acesso. E foi um ano marcante. 2014, sem dúvida alguma, acho que é o ano mais vitorioso da história da Confiança. E a gente subiu da Série D para a Série C. E foi uma festa impressionante lá em Itabaiana, que a gente estava sem Batistão, que estava reformando para a Copa. Foi lindo. Subimos, voltamos para a Série C. E aí a gente volta aquela esperança toda de novo, voltar para a Série B. Em 2015, Confiança ganha o campeonato estadual com o pé nas costas, jogando bem também. Vamos para a Série C, tudo novo de novo, na competição com times mais fortes do que era antes, mas tinha que jogar contra eles e mostrar que o Confiança era forte, vinha de um acesso e queria outro acesso. O campeonato não começou muito bem para a gente não, mas sem perder a esperança de novo, o time foi jogando, foi ganhando, a torcida foi se empolgando, estádio lotado, empurramos o Confiança e conseguimos nos classificar para os mata-matas, onde um mata-mata que a gente vencesse saía na Série B. E aí movimenta a cidade de novo, a paixão volta e volta aquela... Aliás, volta não, a paixão fortalece, porque ela vai existir sempre, vem com força, se reúne a cidade se movimenta novamente, né? E o Confiança consegue essa classificação e vai enfrentar o Londrina. E mais uma vez não faz o dever de casa, né? E dessa vez não foi por um ponto, dessa vez foi por um gol, né? Aqui a partida 0-0, Confiança em cima, tendo várias oportunidades, não consegue fazer o gol. Infelizmente leva o gol lá em Londrina e ainda teve oportunidades, né, de fazer um gol, de empatar a partida e ir para a Série B. Germano ainda foi expulso pelo Londrina, quer dizer, isso aumentava as possibilidades de você ter
ter a possibilidade de ir para a Série B. E tem um lance que eu não vou esquecer nunca, né? Quando Diego Ceará leva a bola na extrema direita, invade a área, o goleiro sai, Leandro Kivel está posicionado na marca de pênalti e ele se atrapalha com a bola, não sei o que foi que ele consegue, entrega a bola ao goleiro, né? E ali eram 45 minutos do segundo tempo. Se aquela bola chega em Kivel, com certeza Kivel faria o gol. E Silvio, que é sergipano e que jogava aquela partida pelo Londrina, ele me disse no outro dia no hotel, Luiz Roberto, quando o Diego Ceará levou a bola, que eu olhei para a marca do pênalti, eu corri para dentro do gol, porque o goleiro tinha saído do gol, que eu vi Leandro Kivel, eu disse, pronto, Confiança está na Série B. Né? E claro que ele estava torcendo pelo Londrina, ele é atleta do Londrina, mas aí houve essa confusão ali naquela hora com o Diego Ceará e ele infelizmente perde a bola. Foi decepcionante, é verdade, mas assim, a gente meio que não foi uma derrota tão doída. Claro que foi doída porque a gente sabia que dava, eu chorei muito depois do jogo, mas assim, não foi tão doída porque a gente viu que o time fez por onde ter o nosso apoio. E pela arrancada também, né? A gente era lanterna e conseguiu uma arrancada no final do campeonato gigantesca e conseguimos nos classificar ainda. Eu não sei como é que consegui assistir esse jogo. Minha esposa não assistiu o jogo, ela ficou sentada do meu lado, sentada com a cabeça baixa o tempo todo, só rezando. Para você ter uma ideia, foi justamente no jogo de Confiança que eles conseguiram colocar mais de 30 mil pessoas no estádio do Café. Em outros jogos não era daquela lotação, então a cidade estava toda mobilizada para aquele jogo. Tivemos a infelicidade de aqui empatar o jogo, por quase o Confiança ganhar aquele jogo contra o Londrina. Se tivesse feito aquele gol aqui, a gente estaria classificado para a Série B. Aí veio justamente o ano passado, já não foi tão bom, já teve aquele problema, justamente do time ficar quase ser rebaixado de voltar para a Série D. Foi aí que mais uma vez veio o empenho de pessoas, da torcida, veio na época o empenho de próprio Miltinho da Federação, de Júnior da CAT, o Gilson Prado Júnior, que hoje é vice-presidente administrativo do clube, o próprio Hernando se juntou, que quando o Confiança perdeu para o Botafogo da Paraíba lá, eles tomaram a frente e resolveram que o Confiança não voltaria de lá. De lá eles iriam para Natal, justamente para ficar lá já concentrado a semana toda treinando lá, que foi justamente que na época o próprio presidente do ABC cedeu a estrutura de lá do campo do ABC para o Confiança ficar treinando, porque eles estariam jogando fora, e o Confiança ficou lá. Porque se viesse para Aracaju já estava aquele clima, certo? Muita gente, a pressão da imprensa, não sei o quê, e o clima não estava muito bom, os jogadores estavam chateados porque tinham que receber o salário, e aí foi aquela mobilização que a torcida arrecadou R$70 mil, e eles lá seguraram o elenco, a comissão técnica, o time ficou lá. Foi que Miltinho conseguiu reverter as passagens aéreas da Paraíba para Aracaju e de Aracaju para Natal, em hospedagem em Natal, no hotel. Aí foi feito isso, o esforço do presidente Milton Dança, da federação, o time ficou lá e nós vencemos o jogo do América. Teríamos que voltar para Aracaju e aí sim jogar com o Salgueiro. E aí foi justamente de volta à euforia, a torcida foi massa e nós conseguimos aquele gol de Wallace Pernambucano, quando nós ganhamos para o Salgueiro e permanecemos na Série C. Graças a Deus. O jogo do Flamengo foi a única alegria de 2016, eu costumo dizer. Esse é o último jogo. O jogo contra o Flamengo é aquele jogo que, cara, eu não vou esquecer nunca, porque a torcida do Flamengo é enorme, é gigante, a torcida dos caras praticamente engoliram a gente, muita gente deles. E aquele negócio, a gente não pode baixar a cabeça para eles não, porque eles são torcida de televisão, os caras que não aqui são torcida de televisão, a gente não, a gente é torcida de estádio, a gente não pode deixar eles calarem a boca da gente. E o jogo todo a gente cantando, vibrando pelo Confiança. E a gente sabia que não podia perder aquele jogo, porque estava em jogo também muito dinheiro. E naquele jogo, o Flamengo em cima, e a gente cantando e vibrando, e junto com o time. Primeiro tempo termina 0-0, a gente olha um pro outro, vai dar, a gente vai conseguir segurar esse jogo, vai levar o jogo pro Rio, a gente vai conseguir a renda, porque a meta principal era a renda, porque tinha que montar o time para a Série C. Só que aí chega no segundo tempo, algo dizia, olhava pro lado, conversava com um, olhava pro outro, conversava com o outro, a gente dizia, vai dar. O Wallace pega aquela bola pela direita, dribla um, dribla dois, cruza, bola passa pelo Kivel e Everton mata a bola e chuta um chutaço, um golaço do Everton. Ali, acabou pra mim, ali eu lavei minha alma.
mandou o Wallace pernambucano. A bola passou, ficou para o Everton. De novo, o Everton está na jogada, domina e solta o pé esquerdo para vencer o Paulo Vitor. Everton, 34 ali, no segundo tempo. Acabou para mim, ali eu lavei minha alma. Ali podia passar qualquer um na minha frente que eu dizia, meu amigo, eu ganhei de você, ganhei do time da mídia, ganhei, não importa, ganhei de vocês. Eu tinha ouvido muita coisa, que o Confiança ia pegar de 8, de 6, enfim. E foi muito boa aquela vitória, foi para lavar a alma mesmo. A imprensa sulista nunca imaginava que o Flamengo viesse aqui e perder do Confiança. Mas veja bem, futebol são 11 contra 11. Quando você mexe no brio de jogadores, dá no que dá. Muitos jogadores do Confiança foram humilhados, certo? Achando que, porque lá no Sul nós somos taxados de paraíbas. É por isso que nós temos que dar valor ao nosso futebol. Aí teve torcedores que se dizem torcedor de Confiança, no dia foi para o outro lado para torcer pelo Flamengo. Aí quando ganhou, depois vieram para cá. Disse, não, por que vocês não ficaram lá? Pode ficar lá. Torcedor de Confiança são aqueles que ficaram aqui torcendo. Primeiro, eu não nasci no Rio de Janeiro. Minha identidade tem lá, sou natural de Aracaju. É aqui que eu nasci e é aqui que o time que eu escolhi, que eu amo, é com a Confiança. Você pode perguntar para qualquer torcedor azulino, aquela vitória marcou. Foi uma vitória em cima do time da mídia, em cima do time que tem a maior torcida do Brasil. E ali estava escrito, o Confiança é o time do estado de Sergipe que faz as melhores campanhas, que tem os melhores feitos. E está guardado e sempre vai ser. Mas o Confiança para mim é amor e paixão. Não tem outra coisa para se definir. É aquele desejo, aquela vontade. Quando a gente pensa que não vai vibrar, com Confiança e Frei Paulistano, que não valia nada. Você está sentado ali, a bola entra no gol, você pula automaticamente, você vibra, levanta os braços. E só consegue fazer isso, esses dois sentimentos, amor e paixão. Porque se não tivesse isso, você ia continuar ali sentado, um jogo frio, morno, que não valia nada no campeonato. Essa é a nossa realidade. Isso é quando mostra amor e paixão que a gente tem por esse clube. Por exemplo, a gente larga aniversário de prima, de 15 anos, a gente larga a família para ir acompanhar o Confiança, a gente gasta dinheiro que a gente não tem muitas vezes para acompanhar o Confiança. E assim, eu acho que nossas atitudes como torcedores, eu conheço vários torcedores assim, como eu e até mais que eu, que fazem coisas mais loucas que eu até. E eu acho que nossas atitudes falam por si só, né? É esse amor, eu acho que o Confiança é tudo na minha vida. Graças a Deus, como eu digo, tenho uma família linda, todas proletárias, meus 2 filhos e minha esposa. É muita história, sabe? Uma história bonita que a gente jamais vai esquecer, vai levar o resto da nossa vida para a eternidade. O Confiança foi um grande amor da minha vida e de muita gente. E lhe digo uma coisa, eu fiz grandes amigos através do Confiança. Ser Confiança e ser torcedor é não desistir nunca, é querer apoiar o Confiança independente da situação, é pensar, se você está ouvindo uma música, é pensar em fazer uma música pro Confiança. Tudo que eu penso de bom tem que ter o Confiança no meio, porque para mim não existe nada fora a minha família que não seja melhor do que o Confiança. Eu brinco sempre com meus amigos. Aí disse, Luiz, quando o médico bateu no seu bumbum, você chorou? Eu disse, não, eu cantei o hino do Confiança. Então é uma história de amor, de paixão que vem do berço, você não tem como apagar da sua vida, da sua história. Aí a emoção vem, as lágrimas vêm, é natural quando a gente fala das coisas que a gente ama. Eu estudei um pouco de neurociência para entender melhor as pessoas como liderança, que eu sempre fui na empresa onde trabalhei. E uma das coisas que nunca divergiram dentro da neurociência, quando você aprende a amar um time na infância, você vai sempre ser esse time a vida toda. Você pode até trocar de namorada, de noiva, de mulher, mas de time você não troca. Se você aprender a torcer por uma equipe até os seus 12 anos de idade, você vai ser sempre essa equipe até o final da sua vida. E graças a Deus eu aprendi a ser Confiança quando nasci. Então não tem como. E vou morrer Confiança e vou torcer enquanto eu puder por essa equipe que a gente aprendeu a amar.
Quem é o campeão dos campeões, que no gramado mantém sua glória? É a Desportiva Confiança, dos operários seu nome a vitória. Sua bandeira de Coalvianilson, confiança em todo o Brasil. Sua luta continuará, outras taças iremos conquistar. Essa é a realidade, quem foi rei sempre é majestade. Quem é o campeão dos campeões, que no gramado mantém sua glória? É a Desportiva Confiança, dos operários seu nome a vitória. Sua bandeira de Coalvianilson, confiança em todo o Brasil.